Olá, pessoal! A proposta da aula de hoje é despertar em você e em teu professor orientador, juntamente do seu grupo de pesquisa, uma reflexão. Uma reflexão relacionada à pergunta de pesquisa e ao delineamento de estudo mais adequado para responder essa pergunta de pesquisa. Eu optei por fazer uma aula gravada para que você possa assistir quantas vezes for necessária, repassar aos colegas e também ter um espaço de discussão logo após as nossas reflexões. Caso você, teu professor orientador, queiram trocar uma ideia comigo ou com a Fabiana, a gente fica à disposição. Eu tenho bastante tranquilidade em trocar ideias e discutir métodos de estudo. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu fico à disposição de vocês, tá certo? Então, vamos lá. A temática da nossa aula é o delineamento de estudo em pesquisas científicas. A gente vai trazer algumas reflexões e você, ao longo da aula, pode ir levando em consideração o que você está desenvolvendo enquanto proposta de pesquisa dentro da atividade de investigações, tá? Então, pergunta de pesquisa. O que é uma pergunta de pesquisa? A pergunta de pesquisa nada mais é do que o objetivo do estudo. É uma incerteza que o investigador deseja resolver. Então, essa pergunta de pesquisa, eu imagino que você já deva ter delineado, né? Definido junto com o seu professor orientador e já estejam aí avançados no desenvolvimento do projeto. Mas eu gostaria que nesse momento, no momento do envio do projeto ao comitê de ética, você possa refletir na seguinte situação. A tua pergunta de pesquisa é uma questão geral? É uma questão muito ampliada? São muitas questões que você quer resolver? Caso ela tenha essa situação, eu sugiro que você reduza a um tópico concreto e factível de ser estudado. Uma boa pergunta de pesquisa é aquela que responde a uma questão. O que você quer avaliar? Se você tem N coisas para avaliar, muitas vezes a gente acaba se perdendo em todas essas coisas. Então, o ideal é que você tenha um tópico concreto, um delineamento, um direcionamento a ser discutido, aplicado e validado dentro daquelas questões de validação interna e externa que a gente tinha discutido lá em algumas aulas anteriores, tá? Uma boa pergunta de pesquisa, ela responde essa questão do FINER. O que é o FINER? O FINER é uma sigla que reúne 5 características básicas de uma boa pergunta de pesquisa. São elas: factível, interessante, nova, ética e relevante. O que é uma questão factível? Ela deve ser viável em termos de tempo e custo. Pessoal, estamos num momento de pandemia. Difícil entrar em contato com as pessoas. Nós temos tempo e dinheiro para resolver a tua pergunta de pesquisa? Isso é algo que você tem que refletir, né? Eu tenho tempo? Eu tenho como chegar nessas pessoas para eu fazer a avaliação, o levantamento de dados e tudo mais, né? Outra questão da factibilidade é o número adequado de participantes. O teu N amostral é um N que vai trazer uma relevância significativa, digamos assim, para a comunidade externa? Qual é o teu N? Qual é o número de pessoas que você quer atingir? E você, enquanto grupo, vocês enquanto grupo, têm um domínio técnico adequado para aplicar e desenvolver essa pesquisa? Essa é a característica da factibilidade, que está na hora de refletir, né? Ela é interessante, essa tua pergunta de pesquisa. Identificar se a resposta é estimulante para vocês, investigadores, para os parceiros de trabalho ou a equipe de saúde na qual você está inserido e na comunidade científica. Então, o interesse, ele deve existir para você enquanto pessoa. O que eu estou respondendo me interessa? Tenho vontade de ler a respeito? É basicamente isso. Ela é nova? É uma pergunta original? Ela é inova, inovadora, traz algo super revolucionário? Ou não, confirma uma hipótese, refuta uma situação, diz, você imagina que a tua pergunta de pesquisa vai trazer respostas contrárias ao que a gente tem visto ultimamente, né? Fornece novos achados? Então, quando a gente passa nesse quesito do nova, é justamente para identificar a questão da inovação, se ela confirma uma hipótese, se refuta, se fornece novos achados. É ética, vai precisar do comitê de ética? O comitê de ética vai aprovar? Então, assim,
Existem questões que a gente precisa levar em consideração até que ponto vale a pena eu perguntar. Uma questão que sempre vem nos diferentes trabalhos de pesquisa é a avaliação do conhecimento de profissional. Às vezes quer saber o que a pessoa sabe a respeito daquilo. Como objetivo, eu sempre sugiro que você nunca coloque avaliar o conhecimento. Ninguém quer ser avaliado em uma pesquisa. Ninguém quer falar, eu vou participar da pesquisa para ser avaliado? Eu não. Então, se você tem o desejo de avaliar uma situação, eu sugiro que você identifique o conhecimento. Professora, mas é a mesma coisa. É, mas é diferente a pessoa receber uma pesquisa de identificação do conhecimento do que avaliação do conhecimento, tá? Então, é uma dica que eu digo, porque assim, eu vejo que as pesquisas, as pessoas trazem, às vezes, propostas de pesquisas que é avaliar. Agora, tá nessa moda de mandar questionários online, eu acho isso super salutar, eu acho bem importante nesse momento, já que a gente não tem condições de encontrar as pessoas. Então, nesse sentido, o Comitê de Ética, ele vem de encontro com essas questões da pergunta de pesquisa, se a tua pergunta é ética, se ela é relevante, se vale a pena ser implementado um trabalho como o teu, tá? Então, a questão ética, né? Lembrando que os trabalhos que envolvem seres humanos ou animais precisam passar por um comitê de ética, todos eles, 100%. O único trabalho que não precisa passar por um comitê de ética são trabalhos que são pautados em bases do DataSUS, né, em bases de dados ampliadas e revisões de literatura. Fora isso, todos os trabalhos precisam passar pelo comitê de ética e agora é a hora, gente. Mês de maio se findando, junho entrando, precisamos dar início aí a essa caminhada do comitê de ética, tá? E por fim, se ela é relevante para o conhecimento científico, para diretrizes clínicas e de saúde ou para direcionamentos de futuras pesquisas, né? Então, assim, a relevância, ela traz aí esse respaldo da situação científica, vai trazer alguma coisa inovadora, tá? Então, assim, para que você faça a primeira reflexão, a gente traz aí essas 5 características básicas de uma boa pergunta de pesquisa, e aí, a partir do momento em que você finda essa reflexão, a gente chama você a trabalhar com outras reflexões, que no caso é o protocolo de pesquisa. Qual é o melhor desenho de estudo para responder à minha pergunta de pesquisa? Né? Eu gostaria de ressaltar os desenhos de estudo. Eu tenho certeza que vocês sabem muito bem, já passaram pelo conhecimento de todos esses desenhos de estudo, mas acho que nesse momento vale a pena reavivar algumas questões, né, que são importantes de cada desenho de estudo. Então, os estudos científicos, eles podem seguir 2 caminhos, ou eles são descritivos, ou eles são analíticos. No caso de um estudo descritivo, eu vou descrever um relato de caso clínico, um relato de uma experiência, algumas revisões. Nesse sentido, eu olho no formato descritivo e tenho como proposta descrever determinada situação. Ele é um estudo que tem uma alta evidência? Na verdade, quando a gente traz um relato de caso, um relato de experiência, a gente diz que essa é uma evidência fraca. Por quê? Porque você está relatando uma única situação. Ela não deve ser feita? De forma alguma. Você pode sim resolver um relato de caso, trazer um relato de uma experiência, e isso ser muito legal, isso ser muito relevante para aquele momento. Mas na hierarquia das evidências, a gente diz que ela é uma evidência mais fraca, tá? Isso é só para pautar, né? Aí, assim, quais são as dificuldades? Às vezes você pode ter dificuldade de publicar. Existem revistas que não aceitam relato de caso, nem relato de experiência, e nem revisão de literatura. Tá? Mas existe a possibilidade, sim, de apresentar num evento científico. Não estou dizendo que não é possível publicar, tá, gente? Toda pesquisa é possível de ser publicada, é passível de ser publicada. Mas existem os tipos de desenho de estudo que têm mais possibilidade de publicação. Um relato de caso, um relato de experiência, depende muito do produto da revista, do objeto da revista, do qual é o objetivo dela, né? E poucas acabam apresentando possibilidade desse tipo de publicação, tá certo? De- Diante dessa situação, a gente tem o descritivo e o analítico, né? Então, agora vamos passar para o analítico. Dentro dos estudos analíticos, que são aqueles que vão trabalhar com uma hipótese e resolver uma hipótese, a gente tem os estudos de observação e tem os estudos de intervenção. O estudo observacional é aquele que o pesquisador tem um papel passivo na observação dos eventos que ocorrem com os participantes do estudo. É estudo de observar. Você não vai intervir naquela população de nenhuma forma.
Então, você vai observar, de certa forma, o que aquelas pessoas estão vivenciando e vai trazer uma conclusão e uma reflexão a respeito daquilo. Tá? E o estudo de intervenção é aquele que aplica uma intervenção e examina os seus efeitos sobre esses eventos. O pesquisador ele vai experimentar, tá certo? Bom, dentro dos estudos de observação, dos estudos observacionais, onde o pesquisador somente observa uma situação, a gente tem 4 desenhos de estudo: transversal, ecológico, caso-controle e coortes, tá? O estudo transversal e ecológico a gente coloca mais ou menos no mesmo patamar. Por quê? Porque o estudo transversal é aquele em que o pesquisador vai observar um indivíduo. De que forma? Por meio de um questionário. Ele vai identificar uma situação por meio de um questionário, ou vai avaliar uma informação de um prontuário médico, onde existem descritivos, né, daquele indivíduo, e ele vai trazer isso para uma base de dados e vai fazer comparações. Já o estudo ecológico, que também tem uma mesma característica, ele é um estudo agregado, onde ele tem a intenção de avaliar uma situação de uma população. Os dois estudos observam o indivíduo num determinado momento, pontual e único. Tá? Esse é um tipo de estudo mais rápido e mais barato. Por quê? Tanto um estudo de observação individual, individuado ou agregado, que é o caso do ecológico, você vai coletar os dados de uma maneira bem mais rápida. Você vai aplicar um questionário. E hoje em dia o Google Forms nos facilita muito a vida. A gente manda esse questionário Brasil afora num simples clique em rede social, né? Só que ele tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. Ele é um tipo de estudo que não demonstra causalidade. Eu não consigo definir causa e efeito nesse tipo de estudo transversal. Então, se o teu objetivo de pesquisa é avaliar causa e efeito, não é esse o desenho de estudo que você tem que buscar desenvolver, tá? E esse tipo de desenho de estudo ele vai nos trazer a realidade de um determinado local ou de uma determinada situação. Eu quero identificar o conhecimento de médicos de família a respeito da hipertensão, da maneira como ele conduz a alimentação das pessoas quando uma pessoa está com hipertensão. Qual é a abordagem de alimentação que esse médico faz? Posso fazer? Posso. Eu quero avaliar a realidade. Eu quero avaliar uma realidade e identificar como que a coisa está acontecendo. Ou eu quero avaliar a condição de saúde mental de um grupo de estudantes no momento da pandemia, né? Naquele determinado momento. Eu não quero acompanhar as pessoas, eu quero avaliar, eu quero tirar uma foto da situação. Então, o estudo transversal ou o estudo ecológico são os mais adequados, né? Mas eu tenho que ter em mente que eu não vou trazer causa e efeito, eu não vou trabalhar com causalidade, tá? Bom, o segundo tipo de desenho de estudo é o caso controle. E esse tipo de desenho de estudo eu utilizo quando eu quero avaliar fator de risco de uma determinada situação, em especial, né? Em especial de casos raros, quando eu tenho um grupo de doentes, um grupo de não doentes, e eu quero comparar esses grupos e identificar quais são os fatores de riscos mais aparentes no grupo dos doentes ou dos não doentes, o que não leva a pessoa a uma doença. É um tipo de estudo também mais pontual, onde você vai avaliar um grupo de doentes e não doentes, mas a questão que você tem que levar em consideração quando você trabalha com estudo de caso controle para avaliar fator de risco, você leva em consideração a questão da paridade de casos e controles. O ideal é que você tenha um caso para cada 2 ou 3 controles. Tá? Essa é uma grande dica para deixar o teu desenho de estudo mais pomposo, mais interessante, uns resultados mais interessantes, né? Então, assim, gente, o ideal é que você pareie esse grupo de casos e controles. E como que se dá esse pareamento? Por meio de idade, por meio de IMC, por questões vinculadas à escolaridade, dependendo do que você quer avaliar, ele deve ser pareado de alguma forma, tá? Para que você não tenha uma gangorra muito pendente para um lado. Se você quer avaliar fator de risco, geralmente as pessoas doentes, elas demonstram mais facilmente esse fator de risco, tá? Mas a gente não pode deixar com que essa gangorra caia, penda para o lado do caso. Né? Ele tem que ter alguma coisa equilibrada para que na hora da avaliação do fator de risco eu consiga identificar realmente se esse fator de risco avaliado ele é condizente ou não ao caso estudado. Tá?
Então, o estudo de caso-controle ele tem essa proposta, uma observação de grupos de doentes e não doentes e a proposta de avaliar fator de risco. Tá? E o quarto e último tipo de desenho de estudo são os coortes. Estudos de coorte são aqueles estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo, segundo um protocolo, e eles são o padrão ouro dos estudos observacionais. É o que a gente tem de maior evidência, né? O estudo transversal ecológico, caso controle, eles têm uma evidência mediana, um pouco melhor que os estudos descritivos, sim, mas tendo em vista que eles são estudos de observação, que eu não estou estudando a questão de causa e efeito, que isso traz mais evidência, né? Os estudos de coorte são informações que são coletadas em tempo real. Você acompanha esse grupo de pessoas. Você não intervém, mas você observa esse grupo de pessoas em um determinado momento. Ele é um estudo mais demorado, é um estudo que demanda mais questões financeiras, porque você vai ter que acompanhar, e esse grupo de pesquisa ele tem que ser bastante participativo para que ele possa ser observado de tempos em tempos e você possa acompanhar aí a situação em tempo real. Para um estudo de investigações, no nosso caso aqui da nossa disciplina, eu considero que é um estudo mais difícil, porque a gente não tem tanto tempo. Até para aprovar pelo comitê de ética e tudo mais, a gente consegue aí observar 6 meses um determinado grupo de pessoas. Mas aí eu não sei se é tempo suficiente para trazer o teu retorno, a resposta à tua pergunta. Tá? Então, tendo em vista este panorama, a gente identifica que o estudo transversal, ecológico, caso-controle, são desenhos de estudo que são bastante interessantes para a nossa proposta, que é um estudo que varia de 1 ano e meio a 2 anos aí de aplicabilidade. Tá? Então, leve em consideração todas essas observações que a gente traz, e caso você tenha alguma dúvida relacionada a isso, eu fico bastante feliz em discutir e trocar essa ideia com o seu grupo presencialmente na universidade. A gente pode agendar um horário e nos encontrarmos presencialmente lá no campus, tá? Os estudos de intervenção, então, são aqueles em que o pesquisador intervém na população de alguma forma. Em via de regra, são os ensaios clínicos. Ele pode ser um ensaio clínico controlado ou não controlado. Aí tem a questão do grupo de caso e controle. Em via de regra, os estudos de ensaios clínicos são estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo, obviamente, porque você vai propor uma intervenção e vai ver o que vai acontecer antes, durante e após a intervenção, né? E em via de regra, para que ele tenha mais peso de qualificação do estudo, o ideal seria que você tivesse um grupo de casos e de controles, ou um grupo de experimento ou não experimento, ou um grupo em que você vai aplicar uma técnica A e no grupo B você vai aplicar a técnica B, tá? Ele é um estudo, então, que o ideal é que ele seja randomizado, ou seja, as pessoas sejam colocadas de maneira aleatória dentro dos grupos de caso ou de controle e que você possa acompanhá-los ao longo de um determinado período de tempo. Existem duas características que são bem pertinentes em estudos de ensaios clínicos, que é a caracterização do cego e duplo cego. O que significa isso? O cego é quando o pesquisador não conta para o participante do estudo de que grupo ele faz parte. Se ele faz parte do grupo de experimento ou do grupo de controle, tá? Então, o pesquisador omite essa informação e essa informação ela não vai trazer nenhum malefício para esse participante do estudo, mas ele vai ser tratado de uma maneira mais equitativa e aí ele possa trazer um resultado mais interessante. Tá? E o duplo cego é quando nem o pesquisador direto daquele grupo de pesquisa e nem o pesquisado sabe de qual grupo ele faz parte. Professora, mas isso é possível? É possível quando a gente tem protocolo de pesquisa, ou seja, você vai utilizar 2 tipos de drogas diferentes. Vou aplicar 2 vacinas do Covid diferentes. Um grupo vai tomar a AstraZeneca, outra a Coronavac, tá? E a pessoa que está recebendo não sabe de qual grupo ele faz parte. Porque aí pode ser que ele não consiga identificar a questão de como que foi logo após a vacina, se teve alguma situação que evidenciou ali desconforto e tudo mais, tá? Então, isso traz mais tranquilidade. Nem aquele que está aplicando sabe, ele recebe numa caixinha escrito o nome do pesquisado, então Solena Kuzma aplica esse remédio nela e está tudo certo. Quem preparou isso? Um terceiro, né? Então é isso que quer dizer o duplo cego.
Para estudos da investigação, os estudos de intervenção são uma boa pedida? Dependendo do que você quer fazer, sim. Ele é o padrão ouro, gente. É o melhor tipo de desenho de estudo que a gente tem. São os ensaios clínicos. Mas, para você ter uma proposta de ensaio clínico, você tem que ter um recurso financeiro adequado, você tem que ter tempo, você tem que ter uma população que seja bastante participativa, que participe dos teus processos, de cada momento em que você for desenvolver a pesquisa. Eu já vi acontecendo ensaios clínicos em estudo de graduação, foram bastante interessantes, mas demanda aí um tempo dispensado para que essa pesquisa aconteça. Né? Então, o grupo tem que pensar, refletir e estudar. E identificar se essas características aí dos ensaios clínicos foram levadas em consideração no momento em que o estudo foi delineado e a técnica e a prática da pesquisa foi delineada. Tá? Bom, pessoal, diante disso, existem também uma terceira qualidade de estudo que eu gostaria de chamar a atenção, que são os estudos qualitativos. Os estudos qualitativos são aqueles em que você quer extrair a subjetividade do indivíduo. Professor, eu posso fazer isso na minha pesquisa? Claro que pode. Super bacana. São entrevistas. Eu posso fazer entrevistas individuais ou grupos focais, aonde eu tenho o desejo de conhecer o que a pessoa está sentindo. Eu não quero só que ela me responda sim ou não, ou faça um X no que mais lhe convém. Eu quero ouvir, eu quero saber o que ela está sentindo, eu quero saber o introspectivo daquele indivíduo. Dá para fazer? Dá. São estudos rápidos, não são estudos muito demorados, gente. Em via de regra, você pode, inclusive, utilizar-se de ferramentas que hoje a gente tem, que é essas plataformas, tanto Zoom, como o Meet, como, enfim, outras plataformas, inclusive gratuitas, né? Onde você abre o espaço para conversar com a pessoa, não precisa necessariamente encontrá-la diretamente, mas você pode encontrar via um vídeo e fazer uma entrevista. E depois dessa entrevista, você fazer toda uma discussão a respeito do que se traz, né? Dependendo da tua pergunta de pesquisa, a gente sugere entrevistas individuais ou, dependendo, entrevistas de grupos focais, tá? O que é um grupo focal? Caso você tenha interesse, eu tenho até material disponível para te apresentar do que é um grupo focal, né? Grupo focal é quando você reúne um grupo de pessoas e você vai debater um determinado assunto com aquele grupo de pessoas. E essa informação conjunta vai te trazer uma reflexão. Né? Então, por exemplo, exemplos de grupos focais. A gente fez um grupo focal com um grupo de pacientes que fazia um atendimento de reumatologia na cidade de Campo Largo, com uma médica reumatologista, e ela fez uma proposta de um grupo de acompanhamento desses indivíduos, eram 15 indivíduos. E desses 15 indivíduos, acompanhados ao longo de um ano, eles fizeram um grupo focal para ver quais eram os ganhos e quais eram as dificuldades em participar daquele grupo de reumatologia, enfim, de dor, né? Pacientes com fibromialgia. E aí a gente fez um grupo focal para ver. Gente, foi tão legal, foi uma reflexão tão bacana, onde eles trouxeram, sim, o que eles sentiram, o que poderia melhorar, o que poderia fazer e qual era o ganho daquele grupo de um ano, enfim, que era tratado por psicólogo, reumatologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um grupo de profissionais que atendeu esse grupo de pacientes lá em Campo Largo. E esse trabalho trouxe um prêmio para essa pesquisadora. Ele foi o primeiro lugar do Congresso de Reumatologia Brasileiro, porque trouxe um olhar diferenciado. Então, vejam, os estudos qualitativos, eles podem também trazer essas informações. E aí, dependendo da tua pergunta de pesquisa, você opta por um grupo focal ou por uma entrevista individual. A gente tem que entrevistar uma quantidade muito grande de pessoas? Na verdade, não, pessoal. Dependendo da tua pergunta de pesquisa, 7, 8, 9, 10 entrevistados já está de bom tamanho, tá? Então, existe a possibilidade desses tipos de desenhos de estudo, que são os estudos mais qualitativos, tá? Também posso fornecer um material extra, caso você tenha interesse de trabalhar com essa linha de pesquisa, né? E aí você pode me perguntar, professora, qual é a melhor abordagem? O que você sugere? Nenhuma abordagem é melhor do que as demais. Não existe a melhor abordagem, existem hierarquias de evidência, padrão 8 e tudo mais. Mas cada questão de pesquisa requer uma escolha racional.
sobre que desenho seria o mais eficiente na obtenção de uma resposta adequada para a tua pergunta de pesquisa. Então, diante de tudo isso que eu conversei com vocês até então, gente, pensem, qual é o desenho de estudo mais adequado para a tua pergunta de pesquisa? Tá certo? É uma reflexão que deve ser feita. Por quê? Porque isso vai depender se você vai conseguir publicar o teu artigo. Isso vai depender se você vai conseguir apresentar o teu artigo num congresso. De nada adianta você ter uma ótima pergunta de pesquisa, mais um delineamento de estudo que não consegue responder a tua pergunta. Você deve delinear melhor a pergunta dependendo do tipo do desenho. E vice-versa, né? Então, eu proponho que a partir dessa aula, desses minutos aí de reflexão, você pare, observe a sua pergunta de pesquisa, caracterize ela, se ela é uma boa pergunta de pesquisa, e identifique se o teu delineamento de estudo é o mais adequado para responder a pergunta que você propõe, tá certo? Uma outra reflexão e última, né? Os ensaios clínicos randomizados, eles são considerados o padrão ouro para estabelecer a causalidade e efetividade de intervenção. Mas em muitos casos, um estudo observacional é a melhor opção ou a única opção factível. Então leve isso em consideração também. O que é mais factível neste momento? Pode ser que aquela tua pergunta de pesquisa seja ultra, mega, sensacional. Mas nesse momento em que a gente está vivendo a pandemia, em que a gente está vivendo toda essa situação de vai e volta, vacina, não vacina, enfim, a gente deve levar essa reflexão adiante, né? E ao final dessa semana, você efetivamente definir com o teu grupo de pesquisa que linha você vai seguir, como que você vai conduzir o teu desenho de estudo, beleza? Pessoal, fico à disposição de vocês para que a gente possa refletir conjuntamente, trocar uma ideia. Vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me mandar um WhatsApp e a gente pode agendar, sim, lá na universidade, um horário para bater um papo e trocar uma ideia a respeito do teu delineamento de pesquisa, ok? Obrigada pela atenção, desejo a todos vocês uma excelente semana. Até mais, gente. Tchau, tchau.